com alegria, com as luzes e o amor do Divino Espírito Santo, com as bênçãos do Menino Deus, a proteção e a saúde do Senhor Jesus dos Passos e do Cristo ressuscitado. Novamente aqui nós nos encontramos diretamente do estúdio da TV Primer TV São José, para com muita alegria, muito otimismo, levarmos a todas e todos, telespectadoras e telespectadores, mensagem de vida, otimismo e esperança na voz e na palavra do Padre Pedro José Keller, para todos aqueles que estão em sintonia conosco. E se eu ainda não desejei para algumas pessoas, mas desejo novamente a todas e todos. Já passou o mês de janeiro, mas almejamos, com a proteção e a bênção de Deus, um ano feliz, agradável, saudade, cheio de esperança, de otimismo, o ano de 2026. E sempre nos colocando sob o olhar, sob a proteção daquele que nos criou e nos conserva em nossa vida. Eu gostaria de, na terça-feira passada, fazer a oração em louvor a São Brás, pedindo a Deus por meio de São Brás, que é o padroeiro da nossa voz, da nossa garganta. E vocês sabem quanto é difícil a gente se comunicar com uma pessoa muda, uma pessoa que não fala. Eu me lembro agora, eu fui capelão do Hospital de Caridade, 19 anos, mas atendendo todos os hospitais, meia-noite, 3 da manhã, durante o dia, milhares e milhares de enfermos. Mas o que me marcou, lá pelas 11 e pouco da noite, lá uma senhora, e a enfermeira me chamou, estava ali atendendo, e essa senhora estava fazendo gestos e gestos, e a enfermeira tinha chamado já mais uma enfermeira, mais a terceira, e nenhuma delas entendia o que essa senhora sofredora queria. Era uma pessoa muda. Ela, por meio de gestos, e me chamaram, eu também não entendi. Aí chamaram o médico, não entendo, ninguém entendia. No final de tudo, alguém ali, iluminado talvez pelo alto, porque ela e era tão simples, era só ela mostrar um travesseiro e fazer assim. O que ela queria? Botar o travesseiro entre as coxas dela, para que ali ela não conseguia dormir, porque se ela se movimentava ali com as pernas, tal, e aquilo incomodava. Então, com o travesseiro, tal. Imagina só, 5 ou 6 pessoas nos movimentamos. Então, nós devemos sempre também rezar, pedir a Deus. São Brás, que ia para o martírio pela condenação do imperador pagão Licínio. Na época era tudo pagão, nós veremos futuramente o grande Constantino Magno, a beleza de Santa Helena, sua mãe, que eram pagãos. Coisa bonita essa vida dos dois, a liberdade que o imperador fez para as religiões e tal, né? Bem, e então, especialmente, eu me propus para rezar na terça-feira essa oração. Veja que oração bonita, em honra de São Brás, para que São Brás cuide sempre pedindo a Deus, interceda junto de Deus. Quem dá as graças, os milagres, é o Pai do céu. Mas por meio
do Cristo Jesus, seu Filho, por meio de Nossa Senhora, sua mãe, por meio de um santo ou de uma santa de devoção, como agora aqui São Brás, e uma mãe com seu filho no colo, chorando, gritando, quando São Brás ia para o martírio, para a morte. Ele foi decapitado quer dizer, cortar a cabeça, tal, e gritando, São Brás, São Brás, São Brás, o meu filho está morrendo, está morrendo. E tinha uma espinha terrível atravessada na garganta dele, estava quase passando. São Brás deu a bênção. Nos diz São Lucas, capítulo 1, versículo 36, olha na sua Bíblia, repito, Lucas capítulo 1, versículo 36, para Deus nada é impossível, a espinha se derreteu, por assim dizer, pronto. A criança, saúde, a mãe com a grande alegria, antes desesperada. Vê que oração bonita. Ó bem-aventurado São Brás, que recebestes de Deus o poder de proteger os homens, os seres humanos, contra as doenças da garganta e outros males. É isso que os sacerdotes, os diáconos, colocando a vela em forma, 2 velas em forma de cruz, reza. Ó bem-aventurado, ó São Brás, mártir, defende este paciente, este enfermo, esta pessoa, dos males da garganta e de todos os outros males, de todas as outras doenças. Então aqui diz, Deus que lhe deu esse poder de defender, de curar outros males, afastai de mim a doença que me entristece, conservai a minha garganta sadia e perfeita, para que eu possa falar sempre corretamente e assim proclamar e cantar os louvores de Deus e sempre falar a verdade. E agora então, veja só, eu vos prometo, São Brás, que a fala que sair da minha garganta será sempre, veja, de verdade, não de mentira, de justiça e não de calúnias, de bondade e não de aspereza, de rudeza. E continua ainda, de compreensão e não de confusão, de perdão e não de condenação, de desculpa e não de acusação, de respeito e não de descaso ou de fazer pouco, de conciliação e não de intriga, de briga, de calma e não de irritação, de desapego e não de egoísmo, de edificação e não de escândalo, de ânimo e não de pessimismo e derrotismo, de conformidade e não de lamúrias, de amor e não de ódio. E continuando ainda, de alegria e não de tristeza, de fé e não de descrença, de esperança e não de desespero. São Brás, conservai minha garganta livre de toda a enfermidade, e que minhas palavras possam louvar a Deus, meu Criador, e agradecer a vós, meu protetor, assim seja. Então, queridos telespectadoras e telespectadores, sempre a mensagem vem ao nosso encontro para nos orientar, para nos instruir, para também nós nos enriquecermos intelectual, mas especialmente também espiritualmente,
Por exemplo, quanta beleza que nós aprendemos aqui nesta oração. E eu gostaria também de fazer mais uma oração em favor de todos nós, mas especialmente em favor dos pescadores. Oração que poderíamos ter feito já ontem, em favor de, ou melhor, na terça-feira, porque no dia 2 foi o dia de Nossa Senhora dos Navegantes e também Nossa Senhora da Luz. Por que Nossa Senhora da Luz? Tem um fundamento bíblico, porque o velho Simeão, que acolheu o menino Deus nos seus braços, disse ali para Nossa Senhora: uma espada de dor transpassará a tua alma pelos teus sofrimentos que vais passar, olhando o sofrimento do teu divino Filho. Então, por isso Nossa Senhora é chamada também Nossa Senhora das Dores, ou Nossa Senhora da Piedade. Tantos outros nós sabemos que Nossa Senhora tem mais de 5.500 títulos pelo mundo. Já falei, somente na ilha de Florianópolis, Nossa Senhora tem mais de 20 títulos, a começar pela Catedral Nossa Senhora do Desterro. Mas lá também encontramos a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Nós, enfim, de todos, por exemplo, mas não vou citar aqui, você mesmo pode pesquisar, mas vamos rezar essa nossas em louvor aos pescadores, pedindo que Nossa Senhora sempre continue a abençoar a todos os pescadores com a oração de Nossa Senhora dos Navegantes, que é a padroeira do município de Navegantes, lá em Itajaí, e também os pescadores. Eu trabalhei lá, atendi também, quando trabalhei em Biguaçu, com o pároco, padre Rodolfo Machado, que faleceu com 96 anos, muito querido por todas as pessoas, mesmo pessoas de outras religiões e tal. Era um homem muito querido. Eu atendia o governador Celso Ramos, que não era paróquia, e me lembro aquela festividade, homenagem em lugar Nossa Senhora, com aqueles barcos e mais barcos, que pelo mar e depois também pela terra, em louvor a Nossa Senhora Navegante. Veja essa belíssima oração. Ó Nossa Senhora dos Navegantes, Mãe de Deus, Criador do céu e da terra. Deus que é o Criador do céu e da terra, é o nosso Criador também. E continua, Criador dos rios, lagos e mares, protegei-me em todas as minhas viagens, especialmente aos pescadores, nas suas pescarias, nas tempestades do mar, nas ondas bravias, e quantas vezes nos barcos em alto mar. Agora estou me lembrando que eu trabalhei em Tijucas, uma vez vieram pedir uma missa de ação de graças e me contaram a história. Eles se encontravam lá no Mar de la Plata, uma grande embarcação de pesca. E contaram, padre, o que nós presenciamos, todos agarrados, iam segurando, e as ondas vinham, lambiam todo o barco ia lá para as profundezas, e eles levantavam novamente. E conosco também sofria o grande navio
de nome Augustus, quando me consta era um navio italiano que estava ali também, ele sofrendo esse navio com os passageiros, gritando, diziam os pescadores, pensando na morte, porque o mar, olha, com o mar não se brinca, diz os pescadores. Podia contar algumas coisas assim que os pescadores me contaram, inclusive aquele que veio de Santos para Canto Grande, lá de Porto Belo, e quando o mar estava bravio, nenhum dos pescadores teve coragem de botar a baleeira para o mar. E aí chegou então um senhor, e tal, vi os pescadores todos ali sentados, assim, e me contaram. Aí então, eu vou por o mar. Aí uma porção de pescadores, não vai. Mas você não sabe, eu sou lá de Santos. Você não sabe, meu apelido é Boto, B-O-T-O. Porque eu domino o mar, tudo isso, né? Não vai porque pode te dar mal. Não, mas eu sou Boto. Olha só o que aconteceu. Esse Boto não apareceu mais ali na praia, nem naquele dia, nem no outro, tal, ninguém soube nada dele. No terceiro dia ele foi encontrado, o mar o vomitou. Onde? Lá em Pissarras, lá na região de Itajaí. Mortinho da Silva, já em putrefação. Eu domino o mar. Com o mar não se brinca. Aliás, como diz também Gálatas capítulo 6, versículo 7, com Deus não se brinca. Todas as pessoas que fizeram pouco de Deus, o que aconteceu? Eu podia contar algumas histórias e tal, né? Bem, mas vamos adiante aqui nessa oração belíssima, né? Vós, ó Deus, que sois o dono, o criador de tudo, que ventos, tempestades, borrascas, raios e ressacas não perturbem a minha embarcação. Eu já enfrentei, vínhamos pelo mar, um pescador, um na popa, outro na proa. Eu era estudante e tinha ido com um padre numa festividade, atender uma comunidade com a missa, e se formou uma tempestade. E quem nos ia levar de volta para Tijucas, eu trabalhava na Tijucas com o Monsenhor Augusto Zucco, e mais nós tínhamos um outro estudante, passageiro na nossa embarcação. E os pescadores disseram para o padre, eu escutei, manda aquele estudante lá vir depressa, porque olha a tempestade vem feia e tal. Aí ele demorou se despedindo, e enfrentamos a viagem. Pegamos uma tempestade, 1h30 mais ou menos, 1h20 mais ou menos para a travessia ali e tal. Olha, as ondas vieram em cima da baleeira e a gente se colocou debaixo do encerado e tchá, aquelas ondas. Ai, meu Deus, eu rezando, eu não queria morrer, eu era um jovem, tinha quase 19 anos por ali, eu não queria morrer aí afogado, eu queria ser padre com a graça de Deus, como depois aconteceu. E daqui a pouco veio uma onda, pof, apagou o motor. Aí escutei um da popa dizer para o da propa, a situação está feia para nós. Aí eu me gelei, eu digo, então agora eu vou morrer. Se um deles disse a situação está feia, meu Deus do céu, e a embarcação começou a rodear, ir para lá e para cá, e as ondas. E eles
quando as ondas pararam um pouco, eles conseguiram enxugar o motor, deram um jeito, a graça de Deus, não sei, atendeu às nossas orações, porque eu acho que o padre também devia estar com... meu Deus! E graças a Deus consigo. Quando eu cheguei no lado do mar, eu olhei para o mar e eu disse, como estudante, nunca mais vou enfrentar o mar. Eu me lembro tão bem. Mas depois fiquei padre e atravessei algumas vezes em Balieiras. Me lembro do seu Aristo, um grande empresário, que tem uma grande salga lá na Armação da Piedade. Enfim, porque não havia estrada, a gente tinha que passar pelo mar. Mas olha, nunca mais aconteceu nada, porque a gente tem que ter a prudência, tem que avisar. O culpado foi estudante, que demorou demais, então devemos cuidar um pouco também. Bem, mas continuemos aqui, olha, falando aqui em tempestade. Aliás, o mar deve se cuidar. Eu li no jornal agora há poucos dias, de onde não foi aqui na Grande França, parece que foi lá no Rio Grande do Sul, parece Tramandaí, se não me engano, onde o raio, uma tempestade, e alguns ficaram no mar, e um raio pega o mar, e a água é um transmissor de eletricidade. Eu não sei, eu sei que o pessoal, o guarda-vida fizeram, não sei, depois o jornal não falou, não disse nada se a pessoa morreu, que pegou a tempestade. Então, devemos cuidar. E os bombeiros, aliás, os guarda-vidas disseram que quando há uma tempestade é bom se afastar do mar. Porque depois de acontecer o mal, o que aconteceu, por exemplo, lá em Brasília, né, 72 pessoas com choque lá, um raio, desmaiou todo mundo. Eu li o que disse um deles. Eu, quando estava desmaiando, ainda me lembrei, diz ele, que eu agora estava morrendo. Dos 72, 43, se bem me lembro, foram para o hospital. Ainda bem que ninguém morreu. Deus foi maravilhoso, porque já sei de pessoas e tal, um raio, a pessoa, de animais, por exemplo. Oh, meu Deus, eu podia contar, mas não quero assustar ninguém, né? Devemos ter respeito com a tempestade, né? Então aqui diz que nenhum mal, nenhuma tempestade perturbe a minha embarcação e que nenhum monstro, nem incidentes, nem imprevistos causem alteração e atrasem a minha viagem, nem me desviem da rota traçada. Virgem Maria, Senhora dos navegantes, protetora dos pescadores, minha vida é a travessia de um mar furioso. As tentações, os fracassos e as desilusões são ondas impetuosas que ameaçam afundar minha frágil embarcação da vida no abismo do desânimo e do desespero, da tristeza. Nossa Senhora dos Navegantes, nas horas de perigo, eu penso em vós, e o medo desaparece. O ânimo e a disposição de lutar e de vencer tomam conta da minha vida. Com a vossa proteção, ó Nossa Senhora, e a bênção de vosso Filho Cristo Jesus, a embarcação da minha vida há de ancorar segura e tranquila no porto da eternidade. Nossa Senhora dos Navegantes, rogai por nós. Coloquemo-nos sempre sob o olhar, sob a proteção de Nossa Senhora e, por certo, tudo decorrerá do melhor modo possível. Também vamos colocar agora os santos de que na terça-feira
nós não tivemos tempo para colocar. Então, especialmente de terça-feira, os santos que também sempre querem nos abençoar e nos proteger. Especialmente, então, dia 2, Santa Catarina de Ricci, São Feliciano, Santa Joana de Lestonac, Adalberto, Adelbaldo, Adeloga, colombiano, e também foi dia do religioso e do agente fiscal. E agora, especialmente, então, ainda temos mais alguns santos: Santo Arnoldo, Celerina, Teodoro, Lourenço, Santo Oscar, que foi também e Dia Internacional da Fraternidade Humana, e também ainda São Eustácio, muito obrigado, São Carcério, e 40 soldados que não renegaram a sua fé, foram colocados nus sobre um tanque gelado e ali ficaram até a morte, completamente congelados, por assim dizer, morreram de frio, mas firmes na sua fé, no seu amor a Cristo Jesus. E ainda os santos que celebramos também hoje: Santa Águeda, São Genuíno, Santa Adelaide de Willich, Santo Abelino de Brixen, Ávito de Viena e Santa Adelaide de Berlich, São Modesto. Também hoje é o dia do perito papiloscopista. E também os nossos telespectadoras e telespectadores: Nelly Klasen, Arno José Mosiman, Salete Coelho, José Wilton, Adilson e Marlete, Amorim da Silva, Antônio Soares, Daniel dos Santos. Eles se alegram, querem ouvir o seu nome. E você talvez também gostaria. Então, fale comigo, como ontem ainda uma pessoa para ver, eu escuto o senhor sempre. Já pegou o nome dele, me lembro do nome dele, vou colocar aqui. E ainda temos Nairton Guedes, Luiz Fernandes Curcio, Ricardo de Andrade Toloá, de Mesquita, Daniel dos Santos, e Anésio Brenning, João Alexandre Silveira, Ronaldo Lemos, José Gil, e temos ainda Salvador Testa, Roberto Oliveira, Nerilda Maia, Ivone Euriques Aguiar, Osli Benck, Sônia. A todas e todos muita alegria, que tenhamos sempre a proteção do alto, as bênçãos de Nossa Senhora. Tem ela o título que tiver, mas Nossa Senhora da Saúde devemos sempre invocá-la em nossa vida e colocarmos-nos sob seu olhar, sob sua proteção. Saúde, alegria, otimismo, felicidades, um maravilhoso mês de fevereiro, e especialmente a nossa prece em favor das pessoas enfermas, com a bênção de Deus, a bênção da água, e a todas e todos um dia agradável e saudável, com a bênção da Trindade Santa sobre a água, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tome com fé esta água.